Olá, questão 35, UEPG 2020. A força de atrito é devido às rugosidades das superfícies em contato e às forças de atração entre as partículas das duas superfícies. Em relação às forças de atrito, assinale o que for correto. Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Item 1. O coeficiente de atrito tanto o estático como o dinâmico é uma grandeza adimensional? Correto. Vamos lá. A força de atrito pode ser determinada por essa expressão aqui, ó. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, o coeficiente de atrito é a força de atrito dividido pela força normal. Força de atrito é dada em Newton. Força normal é dada em Newton. Então, o Newton cancela o Newton e aí o coeficiente de atrito acaba não tendo unidade e a gente diz então que ele é adimensional. Item 2. Em algumas estradas existem curvas muito acentuadas e, portanto, bastante perigosas. A fim de que os veículos possam fazer essa curva sem depender do atrito, as estradas são construídas nesses trechos com uma sobrelevação de ângulo θ. A velocidade de segurança nessas curvas não deve ultrapassar um valor dado por velocidade é raiz de g tangente θ sobre r, onde r é o raio da curva. Incorreto. Grava que em curvas inclinadas ou curvas sobrelevadas, a velocidade é dada por raiz quadrada de rg tangente do ângulo θ. E não foi o que ele propôs. Item 2, incorreto. Item 4. Um corpo cuja massa é 1 kg move-se em movimento retilíneo e uniforme, então a força resultante é zero, sobre uma superfície retilínea e horizontal, sob a ação de uma força externa F constante e também horizontal. Existindo atrito entre as superfícies em contato e sabendo que a força F tem módulo igual a terça parte do módulo da gravidade, aqui está a gravidade, conclui-se que o coeficiente de atrito dinâmico vale 1 sobre 3. Precisamos calcular isso. Então, aqui o item 4, nós temos que a força resultante é zero, né? Porque ele se move com velocidade constante. Então, a força F é igual à força de atrito. A força F é a terça parte da aceleração da gravidade, da gravidade sobre 3, que é igual ao μ, aqui é a fórmula, μ vezes a normal. Como é uma superfície horizontal, a normal é igual ao peso. E o peso é massa vezes a gravidade. A massa é 1, a gravidade é 10, então é 10. Eu posso cancelar esse 10 com esse 10 e nós temos que o coeficiente de atrito é 1 sobre 3. Lembrando que o coeficiente de atrito é adimensional. Então, o item 4 é um item verdadeiro. 8. Uma caixa de massa 6 kg está em repouso sobre um plano horizontal. Sobre a caixa é aplicada uma força paralela ao plano com intensidade de 14 newtons. Sendo o valor do coeficiente de atrito estático entre as superfícies e entre a superfície em contato é igual a 0,3. Podemos afirmar que o corpo permanece em repouso devido à força de atrito nessa situação ser de 18 newtons. Olha, isso está absurdo, né? Vamos entender aqui o porquê. O item 8. Imagina, eu tenho aqui uma superfície, nós vamos colocar aqui um bloco sobre ela. Esse bloco está em repouso. Aí você vem aqui e puxa ele para a direita com uma força de 14 newtons. Ele está em repouso. Por que ele não vem para a direita? Porque tem uma força contrária. E essa força contrária é a força de atrito. Se ele é puxado para a direita com 14 e ele não vai para a direita, ele continua em repouso, é porque a força de atrito vale 14. Isso é o meu exemplo. Só que o exercício diz que a força de atrito é de 18. Então, se a força de atrito é 18 e você está puxando para a direita com 14, ele viria para a esquerda com uma força resultante
18 menos 14, 4 newtons. Isso é absurdo. Imagina ter um bloco, você puxa num plano horizontal, você puxa e ele vai para o sentido contrário. Absurdo. A força de atrito deveria ser 14 também. Então, o item 8 não é correto, não é válido. 16. Os veículos com tração traseira possuem o eixo traseiro ligado ao motor e as rodas dianteiras livres. Nesse veículo, as forças de atrito nas rodas tracionadas têm o mesmo sentido do movimento do veículo. Será? Vamos analisar aqui, ó, o item 16. Então aqui eu tenho o piso, o chão, e vamos colocar o carro aqui, ó, sobre esse piso. Então vamos lá, representando o veículo. Esse é o veículo. Então ele vem para frente, ele se desloca para frente. Quando ele se desloca para frente, vamos focar na roda de trás. A roda de trás está girando no sentido horário. Ela gira no sentido horário e ela empurra o chão para trás. Qual é a reação? O piso, o chão empurrar ela para frente. Então a força de atrito tem a mesma orientação do movimento. Foi o que ele disse no item 16. Então o item 16 é um item verdadeiro. Ah, professor, mas e aquela de que a força de atrito é sempre contrária ao movimento ou à tendência de movimento? É que aqui, gente, no item 16, ele fala do corpo todo, né? O veículo que vai para frente. E depois ele faz análise só da roda. Então, não fique pensando dessa maneira. Item 16, um item verdadeiro. A soma para a questão 35 é 21. Valeu, gente, bons estudos e até o futuro.